Já não é a vida a própria guerra? Mas será que tem algo diferente na guerra do cristão? Na vida do cristão há algo que difere das circunstâncias humanas, das adversidades da vida humana? Sim, a vida cristã, ela é uma verdadeira guerra, porque a oposição, ela é contra poderes das trevas e contra muitos inimigos que querem nos manter afastados de Deus. Sabe, temos inimigos que devemos combater, um capitão por quem pelejar e uma bandeira para defender, e certas regras de guerra nós temos a seguir. E é por isso que precisamos ser corajosos. O versículo diz: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos, sede forte para esse serviço, fortes para sofrer, fortes para combater. Sabe, se o soldado não for valente, então a armadura não vai ser muita ajuda. Gente, é necessário essa força espiritual em nós, essa coragem em nós para essa batalha espiritual. Então seja forte no Senhor, na sua causa e pelo amor do seu nome. Sabe, nós somos fortes não por às vezes nós mesmos, porque se pelejarmos por nós mesmos, o que nós vamos ter e carregar? Nós não vamos levar nada dessa terra, nada desse mundo. Então nós lutamos por uma causa muito maior do que nós mesmos. Nós lutamos pelo Senhor de toda a eternidade. Nós lutamos e Ele que nos dá esta força. Porque essa força não é suficiente em nós. Sabe, a coragem humana, a coragem natural não passa de covardia. Mas a nossa força, ela vem suficientemente de Deus. É por isso é que as nossas ações são ações que vêm da fé, porque na fé nós buscamos graça de Deus e ajuda dos céus para nos capacitar com aquilo que não podemos. Então, a gente tem uma batalha, só que para essa batalha que usemos a proteção adequada e as armas para repelir todas as tentações e estratagemas do inimigo que é Satanás. Então, a nossa armadura está aqui escrita. Que arma então? Que arma nós temos que ter? A primeira coisa que nós temos que saber numa guerra é por quem nós estamos lutando. Se nós soubermos quem é aquele pelo qual lutamos, então nós vamos almejar dar tudo de nós nessa guerra. Vamos almejar dar toda a graça, porque sabemos por quem lutamos. Vamos almejar colocar essa armadura que ela vem do próprio capitão. Então, se nós sabemos primeiro por quem estamos lutando, logo saberemos, logo daremos tudo o que nós temos. E aquele que quer mais graça, aquele que quer ser aprovado pelo capitão, que busque mais graça, quer ser aprovado pelo capitão, use e vista toda a armadura. Não temos, gente, não temos uma armadura própria que podemos confiar em tempo de provas. A nossa armadura somente virá do nosso capitão, virá de Deus, e ela que nos dá resistência, ela preparada está para nós. Só que cabe a nós vesti-la. Então devemos orar por essa graça, por essa armadura. Oremos, Senhor, para que nós possamos ser vestidos e nós venhamos vestir, porque a armadura está preparada, mas você a tem colocado. Será que nós temos nos revestido realmente para poder pelejar pelo Senhor, para poder pelejar por esse reino? E agora a palavra diz: por quê? Por que é que o cristão precisa estar completamente armado para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás? Sabe por quê? Sabe, você conhece o perigo? Você conhece a necessidade da gente vestir essa armadura? Por conta dos tipos de inimigos contra os quais lutamos. É o diabo e o poder das trevas, porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, não é inimigo humano, não é comum, não é contra a nossa própria natureza corrompida, mas são diversos graus de demônios, são batalhas espirituais que elas exercitam, elas atuam neste mundo. E quanto ao inimigo, este é chamado de serpente por causa da sua sutileza, sutil, manha, estratagema, artimanha, sabe, almas inconstantes. Ele tem mil maneiras de iludi-las. Então, por isso que a velha serpente na arte de tentar, ele é um inimigo poderoso, por quê?
Porque principados, potestades, príncipes, eles são numerosos, são poderosos, governam as nações pagãs que ainda estão nas trevas. As partes sombrias do mundo são alicerces, são a base do império de Satanás. Então é por isso que Satanás é um reino de trevas, enquanto Cristo é um reino de luz. Sabe? O inimigo é um espírito, e ele é um espírito mau. O perigo maior é por causa que os inimigos são invisíveis e eles atacam sem antes darmos conta deles. Então, o que eles fazem? Eles querem nos provocar. Os demônios e espíritos mais provocam aqueles que estão salvos em Cristo, os santos, para a perversidade, ao orgulho, à inveja, à malícia. Ele quer que você busque essas coisas. Esses inimigos ficam aonde? E a palavra diz, nos lugares celestiais. Toda a expansão além da atmosfera. Mas onde eles atuam, atuam aqui. Mas eles querem impedir a nossa subida ao céu. Querem nos privar de receber as bênçãos do céu. E obstruir, atrapalhar a nossa comunhão com o céu. Sabe? Tirar do nosso coração essa imagem que revela ao Senhor. Querem tirar do nosso coração essa imagem que revela a santidade do nosso Deus que é santo. Então, quem é aquele que tem preservado um coração puro diante de Deus, para que seja refletida a glória que é dele? Quem é aquele que foi chamado pelo capitão a pelejar, para que possa reluzir a luz que é dele? Sabe, a tudo isso necessitamos de fé, fé nessa batalha cristã, precisamos buscar força espiritual. Então, qual é o nosso dever? Tome posse. Posse, porque vista toda a armadura de Deus, e então resistirá aos seus inimigos, porque vemos que são muitos e perigosos. Então, a primeira coisa, resista. Resista, porque não ceda à sedução e aos ataques do inimigo, mas resista, porque Satanás, ele se levanta contra nós. E quando ele se levanta, sabemos que ele é iníquo, seu reino é reino de pecado, então nós temos que lutar contra ele. A segunda coisa que nós devemos fazer é ficar firmes na nossa base. Por quê? Porque se resistirmos, o diabo já fugiu de nós. Mas nós devemos permanecer firmes. Por quê? Porque se suspeitarmos, se duvidarmos da nossa causa ou do nosso líder, do nosso capitão, se duvidarmos da nossa armadura, nós daremos vantagem ao inimigo. Então a nossa tarefa agora é opor-nos aos ataques do diabo e não ceder, mas tendo já feito tudo o que é bom, como um soldado de Cristo, e nossa batalha está concluída, permanecermos, porque seremos vitoriosos, porque em Cristo já somos. Terceira coisa, nós devemos permanecer armados. Por quê? Porque o capitão é Deus e ele nos dá a armadura completa. Porque a armadura de Deus é a armadura da luz, tanto para ataque ofensivo, tanto para defesa defensivo. Então, nós temos uma armadura completa. Nós temos o cinto, a couraça, a armadura para as pernas, que são sapatos, o escudo, o capacete e a espada. Então, vamos ver. Primeiro a verdade, o nosso sim. Isso foi profetizado acerca de Jesus em Isaías 11:5. Fala que a justiça será o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Ou seja, a nossa armadura como cristão deve ser a mesma armadura que usou o Senhor Jesus Cristo. Como ele foi cingido com o cinto da verdade, Deus deseja de nós a verdade, o nosso íntimo, em sinceridade. E a verdade é aquela que nos sustenta, é aquela que vai refrear e vai deter o nosso corpo de buscar tudo aquilo que desagrada a Deus, pois temos encontrado a verdade, a buscado, e no nosso íntimo nós verdadeiramente amamos a Deus. E é esta verdade que vai existir em nós, ninguém contra-ataca, porque se nós temos verdade em nós, a verdade ela fala por si mesma e ela revelará. Se não agora, depois, no último dia, todas as coisas serão reveladas diante daquele que julga com justiça, e a verdade é aquela que permanece. Agora a segunda, a justiça, que é a couraça. Couraça protege o que é vital. Couraça protege coração. Ela protege o coração porque a justiça a nós, ela é tão vital. A justiça que nós precisamos, que a nossa vida precisa,
É a justiça que vem de Cristo, que é colocada a nós, imputada sobre nós, contra a ira de Deus. Sim, a nossa justiça, a gente podia ficar injusto com o inimigo e ele ia nos adorar, mas injustos diante de Deus. A ira de Deus, Deus é justo e a sua ira cairia sobre nós. Então, se nós não éramos justos diante de Deus, precisamos da justiça daquele que foi puro, completo, íntegro em todos os seus caminhos, e este é Cristo, sangue derramado por nós para que a justiça dele seja feita em nosso lugar. Então, a ira de Deus cai sobre Cristo e não sobre nós. Então, essa é a justiça que salva a nossa vida, essa é a justiça que protege o nosso coração e salva a alma do homem. Então, fortaleça o seu coração contra os ataques de Satanás. Agora, também fala a palavra dos sapatos para preparação do Evangelho da Paz. Sabe, na guerra antes, o soldado tinha que ir com sapato porque no caminho colocava muitas armadilhas, gravetos afiados, de modo que se não tivesse calçado, e muitas vezes era um calçado de bronze, ele se machucaria. Por quê? Porque no nosso caminho às vezes não sabemos, mas quão secreto é as armadilhas que tem no nosso caminho para nos impedir de marchar pelo nosso Senhor. Então nós temos que estar vestidos com os pés para a preparação do Evangelho da Paz. Sabe o que é isso? É uma disposição de ânimo preparada, uma disposição resoluta em se dedicar totalmente, fielmente ao Evangelho, nos capacitar a andar a passos firmes no caminho da fé. E este Evangelho é chamado da paz. Por quê? Porque traz paz, paz com Deus, paz conosco e paz com o próximo. Nossos pés precisam ser calçados com o Evangelho da paz, porque se nós vamos ter paz com Deus, então temos que viver uma vida de arrependimento e assim vamos estar protegidos contra as tentações para pecar, porque nós sabemos o que é um verdadeiro arrependimento diante de Deus. Nós temos que estar em paz. Por quê? Porque o Evangelho requer uma mente em paz, mente pacífica e tranquila, não inclinados a brigar, a ser facilmente provocados, mas mostrar bondade e longanimidade e paciência a todas as pessoas. E isso vai nos preservar de muitas e grandes tentações e tribulações, perseguições. Então, esse é o Evangelho que nós estamos calçando, anunciar a verdade do Evangelho. E como aqueles que anunciam, nós entendemos que esse Evangelho traz paz à alma, traz paz à alma do homem. Pode ser que ainda no caminho haja muita gritaria, muita perseguição e tribulação, mas a mente estará em paz com o Senhor. A mente estará em paz dentro de nós. E como a palavra diz, seguir a paz com todos. Então, a quanto pudermos, nós vamos ter paz com o nosso próximo. Agora, o escudo é da fé. Esse escudo é mais necessário que qualquer outra arma. Por quê? Porque a fé é em tudo e em todos os momentos da tentação. De 1 João 5,4 fala: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos estar persuadidos que a verdade de Deus e todas as suas promessas e exortações são para nós uma verdade, e isso nós temos que ter fé. Fé é a grande arma contra as tentações. A palavra fala que a fé é contra os dardos inflamados do inimigo. Por que dardos? Por causa da sua velocidade. O seu voo é como que desconhecido e inflamado, porque imagine uma flecha inflamada que pega o corpo. Então é olhar e falar como que isso causa uma profunda ferida na alma. E é isto que o inimigo atira. São tentações violentas, mas que levam a nossa alma ao inferno, com dardos inflamados. Só que com escudo, eles são ineficazes, não atingem, e muito menos não atingindo, não nos ferem. Sabe, a fé, olha isso, ela agia na palavra de Deus. É através da graça de Cristo que a nossa fé, ela revela a verdade que está em nós, e todas essas coisas terão base sólida. Agora,
agora a salvação é o capacete, é como aquilo que vai ser trocado por uma coroa quando esta guerra acabar, porque cantaremos hinos de vitórias, mas agora estamos em marcha, então caminharemos para conquistar a nossa coroa. Não é a Bíblia que fala? Guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então esta é a salvação. Porque a cabeça? Porque ela protege a cabeça. Porque quem é fundamentado, quem tem edifício sólido, então a sua alma será purificada. A boa esperança que é a salvação purificará a nossa alma. Então nos guardará de ser corrompidos com o mundo, por Satanás. Nos confortará, guardará de sermos importunados e atormentados pelo inimigo. E na verdade, ele é aquele que mais procura nos tentar até nos desesperarmos, mas nós não iremos, pois nós não seremos importunados, pois na nossa cabeça há a salvação, a boa esperança que nos guardará. Então nós vamos nos manter confiando em Deus e sendo feliz nele. E aí a palavra, fala a palavra sobre a própria palavra, que é a espada do Espírito. E ela é tão necessária e útil para o soldado. Por quê? Porque para suportar a guerra e ser bem sucedido numa guerra, temos que carregar uma arma. E por que ela é tão especial, essa arma? É porque ela é ditada. Ela é falada e inspirada pelo próprio Espírito de Deus. Então não é o homem, não é sabedoria humana, mas é sabedoria que vem de Deus. Ela é eterna. É a palavra, nela que estão os argumentos mais poderosos para repreender a tentação. Foi Cristo mesmo que disse, está escrito, quando ele resistiu a Satanás. Então uma palavra escondida no nosso coração nos protegerá do pecado, nos guardará da morte da nossa alma, nos guardará daquela concupiscência, pecado que ainda está latente ali, morto, mas quer voltar. Então a palavra nos guardará. E aí a oração é aquela que deve acompanhar todas estas armas. É aquela que de tudo que a gente tem, do que é bom para nossa defesa, vão ser sustentados na nossa oração, porque é nela que imploramos ajuda a Deus, imploramos socorros, é nela que lutamos, é nela que batalhamos, clamamos, lutamos contra inimigos espirituais que não são alcançados pelos nossos olhos, mas pelos lábios. Eles são diretamente afetados nos céus pela nossa oração. A nossa oração move montanhas, ela quebra cadeias. Então quem pode contra aquele que é justo, que, como fala, o que pode a oração de um justo, e justo em Cristo. Então a oração é aquilo que devemos fazer sempre. Não que só devemos fazer nada além de orar. Nós temos também algumas outras obrigações, inclusive da fé cristã e também das posições no mundo, no seu devido tempo e lugar. Mas constância na oração é necessária, sabe? Ser constante nela, uma disposição sempre para orar. Devemos misturar orações que fazemos em nossos deveres, sim, em deveres, e misturamos essas com as orações fervorosas, porque é nessas orações fervorosas e derramamos diante de Deus aquilo que há no profundo da nossa alma. Então ele fala com tipos de orações, todos eles, seja pública, privada, secreta, social, solitária. E ele fala em todas as partes da oração, confessando os pecados, pedindo pela misericórdia e pela graça de Deus e dando graças pelo que recebemos dele. E devemos também orar no Espírito, porque os nossos espíritos devem estar envolvidos na oração para manter o nosso coração sempre numa disposição de orar, porque nós não sabemos como fazer, então é o Espírito que nos ensinará. E é quando falar, nós devemos estar atentos a Deus, porque quando Deus diz, buscai ao meu rosto,
Então busque a Deus e o seu coração precisa concordar. Então guarde seu coração para que ele esteja sempre disposto a orar, sempre disposto a clamar a Deus, porque vai ter gente que vai estar precisando, não somente nós, mas nós temos que ter perseverança, porque muita coisa do mundo espiritual, dessa batalha, da guerra que vivemos, elas são vencidas na oração. Então orar com toda a perseverança, persistindo, porque independente se mudar o que acontece, ainda que mude as coisas no exterior, nós devemos continuar com uma atitude de oração. Enquanto vivemos nesse mundo, devemos permanecer e não abreviando. Se nosso coração está disposto a estender a oração, não abrevie. Enquanto houver tempo e necessidade, não abrevie. Então devemos orar com súplica, não somente por nós mesmos, mas aí a palavra fala por todos os santos, todos, e fala que, olha isso, os santos, aqueles que, como a gente considerar, ninguém é tão santo a ponto de não precisar das nossas orações, todos os precisam. Então, quando fala súplica por todos os santos, e isso inclui aqueles que ministram a palavra, sabe? E Paulo fala que roga por mim. Gente, Paulo era orador, ele tinha o domínio da língua, mas ele fala para que eu entregue a palavra, não segundo a minha limitação, mas segundo a abundância de Cristo. É como dizer que a minha limitação não seja limitação para a riqueza do Senhor, porque até quando fala, eu suprirei as vossas necessidades segundo as riquezas que eu tenho, foi Deus que fala, não é nem segundo as nossas necessidades, porque nós temos tanta necessidade. Só que Deus, além de suprir a nossa necessidade, Ele nos suprirá com a riqueza que é dele. Então que a palavra, que o evangelho não seja rompido, que ele não seja limitado, mas que ele seja revelado, porque o evangelho, ele não era conhecido, não. O evangelho é um mistério e ainda hoje o evangelho de Cristo é mistério para muitos que não o conhecem. Então, como Paulo, eu também peço, orem por mim, orem por aqueles, todos aqueles, e a todo o nosso coração, todos aqueles que forem ministrar a palavra de Deus, para que a nossa limitação não seja limite para a palavra. Pedir por ousadia, e eu peço também por ousadia para que Deus me continue dando coragem para falar dessa palavra, porque é o que eu mais amo. É a palavra, é falar, porque ela dá vida, ela é eficaz. Então, como Paulo diz, como me convém falar, ela não seja limitada, mas que ainda que exteriormente as circunstâncias, elas são as mais temerosas, ainda em cadeias, ainda perseguidos, ainda presos, que continuamos a perseverar nessa palavra, porque o que foi confiado aos ministros do Senhor foi confiado segundo o próprio Deus. Então não é o homem que chama, mas nós somos homens e precisamos de oração. Então, se é difícil para falar nesses casos, porque Paulo aqui, né, até coloca presos em cadeias, não é novidade que os ministros de Cristo estão em cadeias, e nessas situações é difícil ter coragem. Os melhores homens que andaram nessa terra, qualquer um, os melhores ainda precisam de oração, e nós devemos orar por todos os cristãos, verdadeiros cristãos em toda a terra, e sinceramente devemos também desejar estas orações. E como eu acabei de aprender que nós temos que orar por todos os cristãos e pelos ministros, e essas orações também podem ser sociais, né, como diz, como pessoas, em sociedade. Eu chamo vocês a orar agora a Deus, sabe? Eu vou orar. Então eu peço que ore comigo. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra. E, Senhor, eu peço que não seja limitado pela minha fraqueza, pelos meus erros,
mas que a sua palavra boa, perfeita, agradável, ela venha cortar, ela venha transformar da vida, 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 sobre vida. Senhor, enquanto pessoas foram ouvindo essa palavra, que elas sejam transformadas. Senhor, enquanto pessoas ouvirem a palavra que sai dos meus lábios, que é tua, que vem de ti, que é sabedoria tua, que sejam encontradas, que sejam transformadas. Senhor, fala, Senhor, como só tu podes falar, porque o que é o homem para tanto, Senhor? Jesus, eu me admiro, Senhor, que um tesouro tão grande possa caber em vasos tão fracos de barro como eu, como os teus filhos. Então é por isso que eu falo que a grandeza do teu poder se manifeste na fraqueza de vasos terrenos por toda a terra agora. Toda a terra onde está sendo pregada a sua palavra agora. Aonde está sendo pregada a sua palavra agora, vai entrando, meu Senhor. Porque tu és general e é varão de guerra. É como aquele que marcha e o homem chama e ninguém pode contestá-lo. Porque quando tu falas, a terra se cala. Então, onde há uma alma, onde há os teus ministros pregando o teu evangelho, lhes concede, Deus, lhes concede coragem, ousadia, para que abram os seus lábios e anunciam, lhes protege. Sê como, Senhor, coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite aos teus filhos. Senhor, faz, Senhor, que o teu poder seja revelado e o teu evangelho não seja limitado. Oro por todos aqueles que têm a palavra que é sua no coração e por todos aqueles para que tenham coragem de falar dessa palavra, e também oro para os que já falam, que eles permaneçam firmes. Oro pelos santos, por aqueles que são salvos em ti, para que vistam toda a armadura, Jesus. Senhor, toda a armadura que o Senhor tem preparado para nós. Porque preparada está, mas temos que vesti-la. Então vai vestindo, Senhor. Vai vestindo do capacete da salvação, para que tenhamos uma boa esperança e não sejamos atormentados. Senhor, eu oro para que comecem a colocar agora e permaneçam com a couraça da justiça, justiça que vem de Cristo, para que o coração do homem possa estar diante do Senhor e que a sua ira não venha sobre nós, mas que a justiça do seu Filho. E que misericórdia e que amor o Senhor teve tão grande, Jesus, para imputar a justiça de Cristo sobre nós, criaturas que pecamos contra o Senhor. Nos perdoe e obrigada por ter enviado o seu Filho. Te dou graças, Senhor. Eu oro para que coloquem o cinto da verdade, porque a verdade falará, e nenhum homem pode permanecer perante o teu juízo sem a verdade, porque o Senhor ama a verdade e odeia a mentira. Então, Senhor, que os teus filhos, que aqueles que ouvem a ti, busquem a verdade e a amem e a procurem como uma joia preciosa, e esta será cinto e sustento para que nós venhamos a andar em integridade. Senhor, eu oro para que o Senhor nos dê a espada da tua palavra, que com ela pelejaremos e teremos com todos os argumentos, teremos toda a arma e a palavra eficaz naquilo que lhe apraz. Peço, Senhor, que nos dê fé, porque a tua palavra fala, se tiveres fé como um grão de mostarda, então passará um monte daqui para lá. Senhor, que a nossa fé venha nos levantar no nosso caminho. Senhor, calça os nossos pés com os sapatos da preparação do Evangelho da paz, e anunciamos o teu Evangelho, e que paz traz a alma. Faça essa oração, Senhor, por todos os santos, todos que andam em santidade e aceitaram o seu nome e te buscam como de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém.